Salmos 34:4 diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, e os seus rostos jamais mostrarão decepção. Esse pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e Ele os livra. Então provem e vejam como o Senhor é bom, e como é feliz o homem que nele se refugia. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Eu quero falar sobre algo que é um pré-requisito básico para quem quer viver promessas, milagres, crescimento, romper, livramento, cuidado de Deus. Eu quero falar sobre algo que muita gente acha que é difícil estar nesse lugar, mas eu confesso que hoje para mim é loucura me imaginar fora desse lugar. E algumas pessoas às vezes falam: pastor, me inspira a forma como você escolheu depender de Deus, mesmo em momentos que talvez se dependesse de mim, eu não teria aberto mão de algumas coisas, eu não teria me mudado em alguns momentos que você se mudou, eu não teria aberto mão de coisas que você abriu. E eu sempre respondo a mesma coisa, eu falo: me assusta mais a ideia de permanecer numa estação que Deus não está mais se movendo, do que a ideia de começar do zero com Ele, porque Ele é quem faz tudo, Ele é quem opera tudo em todos. Você está comigo? Diga amém. E uma das coisas que a América mais faz com a gente, irmão, é testar esse nosso nível de dependência. Tem momentos que você percebe que a nuvem se moveu, mas você preparou algo tão bem equipado, você está com as suas tendas tão confortáveis, que a gente prefere permanecer numa zona de conforto do que continuar com Deus em meio a zonas de confronto, em meio a zonas de processos, em meio a batalhas. Mas eu vim aqui declarar que o lugar mais seguro que você pode estar é correndo riscos com Deus. Alguém está comigo? Diga amém. Então a palavra de hoje, a mensagem de hoje é sobre dependência. Eu quero pregar sobre o poder da dependência, e eu tenho certeza que isso vai gerar um romper na vida de muita gente. Talvez algumas pessoas vão cancelar projetos e planos, porque você no seu íntimo sabe que o Senhor te pediu algo diferente daquilo que você tem pensado ou sonhado. Você sabe no teu interior. Você finge que não ouviu, você talvez até em algum momento finja que não entendeu. Mas eu creio que Deus vai nos trazer temor para a gente voltar a lugares que talvez a gente tenha se perdido, ou talvez a gente retomar o nosso chamado que em algum momento a gente possa ter negociado. Alguém está pegando isso aqui? A dependência fala sobre um homem que escolheu estar debaixo da promessa do favor e das mãos de um Deus que pode todas as coisas. A independência fala a respeito de um homem presunçoso a ponto de acreditar que sozinho consegue construir algo que tenha valor eterno. Sozinho você até consegue construir patrimônio, talvez sozinho você até consiga viver algumas vontades, mas com Deus o que você constrói com Ele dura para sempre. A palavra fala sobre um homem que edifica uma casa que não tem fundamentos sobre a rocha, e a palavra fala sobre um homem que edifica uma casa com alicerces na rocha. E é interessante porque quando a gente olha esse contraste entre as duas construções e as duas escolhas, é provável que o homem que não colocou fundamentos, Trevisan, tenha terminado mais rápido. É provável que ele tenha gastado menos. Quem aqui já construiu ou lida com construção sabe que uma das etapas que mais despende dinheiro na obra é a fundação. Você tem que analisar o solo, você tem que ir profundo, e quanto mais alto você deseja crescer a tua casa, mais profundo tem que ser a base dela. Então você até pode construir mais rápido e gastar menos se você não fizer fundações, mas o que a palavra de Deus está nos ensinando é que o tipo de fundação da tua história não é só sobre quanto tempo você demora para chegar onde você quer, mas sobre quanto tempo dura aquilo que você construiu. E tem muita gente que na América construiu um patrimônio rápido, mas talvez no céu seja desconhecido. A palavra de Deus fala que naquele dia alguns vão dizer: Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome eu libertei. E Ele vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Não é sobre a imigração te conhecer ou te dar um social. Não é sobre os brasileiros na América te conhecerem e saberem que você prosperou. É sobre também no céu você ser conhecido. É sobre você ser chamado de servo bom e fiel. É sobre ter uma morada guardada para você, te aguardando na eternidade. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Agora, Ele é tão bom e generoso que se a minha pauta for o reino dele e a justiça, todas as coisas me serão acrescentadas. Porque talvez alguém no seu interior já esteja questionando, falando: olha, para ele é fácil. Agora ele está vivendo um bom momento, ele deve estar numa boa casa em Alphaville, ele deve estar dirigindo um bom carro. E é fácil falar sobre eternidade quando se tem essas coisas, mas quem viveu aqui sabe que não faz muito tempo. Benício tem 4 anos, e quando ele estava na barriga da Kezinha, a gente estava morando de favor, despejado, plantando igreja. Não faz 4 anos que tudo que a gente está vivendo hoje era uma promessa que parecia muito distante. Mas quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Alguém está comigo? A gente plantava a igreja, irmão, na época que o Márcio nem tinha green card, não podia nem voltar para o Brasil. Lembra dessa época? Nunca se esqueça dessa época. Porque a gente não tem dificuldade de se adaptar ao que é bom. Pensa no seu primeiro carro com direção hidráulica. Um mês depois parece que sempre foi assim. Aí você vai dirigir o carro de alguém que não tem direção, você fala: cara, que carro duro. Pois é, era o seu carro até 4 semanas atrás. Não se esqueça. Não se esqueça dos pequenos começos. A Bíblia fala: não despreze os pequenos começos. Eles são importantes, eles forjaram o teu caráter, eles aumentaram a tua medida de fé. Eles foram um convite para uma dinâmica de dependência.
E se você escolheu depender de Deus quando nada tinha, você pode usufruir e se deleitar quando Ele acrescenta todas as demais coisas. Alguém está comigo? Eu lembro quando eu estava passando dificuldade, há muitos anos atrás, eu falei com meu pai, e ele sempre lembra dessa conversa. Eu falei, pai, hoje ninguém me pergunta quanto eu preciso, ou o que eu estou passando, mas vai ter um dia, pai, que eu creio que Deus vai prosperar o meu ministério, e a gente vai ter uma vida boa, e as pessoas vão começar a questionar o quão bom é o que a gente tem, ou o quão caro é o que a gente pôde comprar. Eu falei, pai, se as vozes que criticam a colheita não faziam parte da semeadura, elas não têm acesso para me questionar. Você está comigo? Então a gente tem que ter esse entendimento, irmão. Você tem que ter esse entendimento. Tem gente que vai criticar a tua prosperidade hoje, mas não fez parte da tua semeadura. Agora, tem gente que fez parte da tua semeadura. Não se esqueça quando você estiver vivendo um bom momento. Alguém está comigo? Diga amém. Não despreze os pequenos começos. Um homem dependente, ele sabe para onde vai, mas ele lembra de onde veio. Um homem dependente, ele não se ensoberbece porque ele sabe quem deu tudo que ele tem. E esse é um desafio na América. Uma das coisas, eu acredito que um dos princípios quebrados que a gente tem como brasileiro aqui é o fato de querer fazer com que o novo imigrante passe por tudo que a gente passou. E é por isso que o brasileiro ainda não governa e domina a América, porque muitas vezes a nossa mentalidade é mesquinha. A gente quer fazer como no militarismo. No militarismo, um oficial faz um cadete em formação, ou um soldado, ou um cabo passar por tudo que ele passou. Mas o reino de Deus não é como o militarismo. O reino de Deus é sobre um reino estabelecido a partir de favor e graça, é sobre misericórdia. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Então, quando eu cheguei, ninguém me ajudou, eu não vou ajudar. Quando eu cheguei, eu comi o pão que o diabo amassou, então eu não vou facilitar. Não, irmão. Você dependeu de Deus para tudo, Deus te honrou, Deus fez, Deus te deu, Deus abriu. Seja canal de favor agora na vida de alguém. Alguém está pegando isso aqui? Seja bondoso. A Bíblia fala sobre a gente ser bondoso como estrangeiros. A Bíblia fala sobre o poder da hospitalidade. A Bíblia fala sobre a gente andar a segunda milha. Inclusive com quem nos persegue, a Bíblia fala sobre isso o tempo inteiro. Eu quero falar sobre um princípio que ele vai tocar em vários outros princípios. E eu creio que se você ressignificar algumas coisas na tua jornada a partir disso, você vai viver ainda esse ano a maior aceleração da tua história em nome de Jesus. Alguém crê nisso? De verdade, alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? A igreja que a gente recebeu lá em Alphaville não é a igreja que a gente tem pastoreado hoje. Talvez se você olhasse hoje a igreja que a gente precisou transicionar em Miami, em The Field, e você olhar a igreja que a gente está pastoreando hoje em Alpha, você vai falar, não deve ter sido tão difícil. Mas o nosso coração estava 100% plantado aqui. Os nossos filhos foram criados aqui. Os nossos pais estavam aqui. Os voluntários que ajudaram a gente, que passaram madrugadas em claro, eles estavam aqui. E Alphaville era um lugar estranho. A gente não conhecia ninguém. Então a gente não abriu mão de algo por algo que tinha certeza que ia dar certo. A gente foi debaixo de dependência a partir de uma palavra sem ter nenhuma garantia. Irmão, primeira chave que eu quero que você guarde no teu coração: caminhar debaixo de dependência é caminhar sem garantias. Mas a única garantia que você vai ter em qualquer estação com Deus é que Deus vai suprir a sua necessidade. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele nunca vai te chamar para uma estação que ele não esteja antes para te receber nela. Alguém está comigo? Essa é a única garantia. Segunda chave sobre dependência é que caminhar debaixo de dependência significa se mover mesmo sem ter todas as suas perguntas respondidas. Quando? Como? Quem? Quanto? I don't know. Eu não tenho ideia. Mas eu sei que se Deus me chamou, eu sei que se Deus me pediu, eu sei que se Ele pediu para eu abrir mão de algo hoje, Ele tem algo maior amanhã. Alguém crê nisso aqui? Diga amém. Então eu vim aqui trazer bons relatórios. Eu lembro que a primeira vez que eu preguei em Miami, depois que a gente transicionou, eu falei exatamente essa frase, ela explodiu a minha mente. Eu falei, igreja, trago bons relatórios. Lá em Alphaville batizamos milhares, e aconteceu isso, aconteceu aquilo. E 3 anos depois eu quero como testemunho de dependência dizer, igreja, eu tenho bons relatórios. Vocês liberaram uma boa semente sobre o Brasil. Estão sendo bem representados, amém? Hoje são 25 mil pessoas no nosso campus toda a semana. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Mais de 10 mil pessoas batizadas em 3 anos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Agora entende isso. Se Deus tivesse mostrado isso pra gente há 3 anos atrás, a gente não precisaria nem de dependência para ter ido. A gente teria ido porque era lógico. E é isso que a dependência faz. Pega isso aqui. Quando você caminha debaixo de dependência, o que você vai, se quiser pode zerar o retorno aqui, linda. O que você vai viver no teu futuro vai parecer tão lógico para quem está vendo você vivendo. As pessoas vão falar, mas eu também faria o que ele fez se fosse para viver o que ele está vivendo. Mas você não tinha garantia quando fez o que fez, quando foi para onde foi. Você tinha uma palavra. O problema é que muita gente só consegue crer quando vê. Mas a Bíblia fala, felizes são aqueles que creem mesmo sem ver. Você não vai se mover nos próximos meses porque Deus te mostrou algo. Você vai se mover porque Deus te pediu algo. Deus te falou algo. Ele só soprou algo no teu ouvido. Ele não precisa te provar que Ele é quem Ele é. Ele não precisa te mostrar que Ele é capaz do que Ele é capaz. Alguém está comigo aqui? Então se Deus te falar, vai, você
Faz. Se Deus te falar entrega, você entrega, porque Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Alguém pode levantar as mãos aqui nessa noite e declarar, diga: eu sei que Deus é fiel para cumprir o que me prometeu. Ele não é homem para que minta. Vamos, igreja, alguém aqui diga: ele não é filho do homem para que se arrependa. Se Deus disse que vai acontecer, do céu já